Boa, legal. Aproveitar para me apresentar aqui. Primeiro, prazer aí, Guilherme. A gente não se conhece, a gente acabou trocando umas mensagens esses dias aí. Obrigado pela participação de todo mundo. Eu tô aqui, cara, assim, na verdade, o cara é o Guilherme. Acho que quem tem as dúvidas para tirar de vocês é o Guilherme. Eu vim aqui contar um pouco do que eu passei de bom e que não tão bom com o Safe, né? Quais foram as nossas dificuldades, mas acho que é super legal. Eu, como empreendedor, eu tive uma experiência super positiva com isso. Eu sou associado do Fé Angels, sempre brinco, até brinquei com a Maria Rita esses dias, eu sou o geveniano mais presente na fé, porque acabei aproximando muito do Fé Angels, sou, poxa, muito grato, a gente começou a S2 aí junto com vocês, então a última vez que eu falei para vocês foi pedindo dinheiro e espero hoje poder ajudar aí no que for possível, contar um pouco dessa jornada com esse instrumento e posso falar que para a gente foi, no final das contas, super positivo. E é isso aí, eu sou fundador da S2 Pets, né? Acabei não contando, acho que o tema aqui é outro, mas eu sou fundador da S2 Pets, a gente é uma startup, uma rede de pet shops independentes. A gente aí nos últimos meses, em plena pandemia, saiu do zero de um PowerPoint para ter hoje 6 lojas, já várias aí em negociação, um plano super agressivo, e trabalhando igual um louco para mudar esse mercado aí. É isso aí, pessoal. Obrigado aí pela participação de todo mundo. Acho que o Guilherme pode começar. Guilherme, fica à vontade. Se você quiser tomar um pouco mais de tempo, cara, eu tô aqui, mas o meu é muito breve. Acho que para mim é importante você falar com a galera, que é você quem deixa todo mundo tranquilo, né? Eu sou quem preocupa. Não, mas é legal você contar a tua experiência, entendeu? Então, vamos lá. Eu separei o material e aí eu vou aqui utilizar. Eu acho que eu não estou infringindo os direitos autorais de ninguém, até porque eu fiz esses slides. Mas eu acabei de dar um curso na Future Law e eu vou usar só 3 slides do curso, porque acho que vai ajudar só a situar a nossa conversa. Deixa eu dar um present aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela, né? Estamos vendo. Tá, legal. Eu vou começar só situando para vocês rapidamente do que a gente está falando. Então, não sei se eu vou estar falando algo que vocês já são todos super versados, mas recapitulando, tá? Vários dos clientes que chegam aqui para nós, eles estão nesse estágio aqui em que tem um time de fundadores e uma limitada aqui no Brasil, ou seja, a empresa ela é 100% doméstica, tá? Ela está toda no Brasil. Às vezes a gente tem aqui alguns anjos que estão aqui também com mútuo conversível no Brasil, tá? Nada de novo para vocês que são um grupo de investidores anjo, tá? O que acontece é que quando elas chegam para nós e falam, olha, eu tenho um term sheet que foi submetido pela casa tal, que é um fundo que está estruturado lá fora, né? Um fundo que está aqui fora, né? Ele já está offshore, está no exterior, e ele só investe naquela estrutura de Delaware, Brasil, e eu preciso que você me ajude a sair daqui do Brasil e ir para Delaware. Então, o que a gente faz, que a gente chama de flip, a gente tira os fundadores daqui, o elo deles com a brasileira, coloca eles aqui nesse primeiro momento em cima de Delaware, com 100% do equity, tá? A gente, às vezes, também mata se tiver um mútuo conversível, triangula, porque a gente cede esse mútuo conversível para a LLC, ela fica como credora da limitada, depois ela converte isso em capital, e a gente, em contrapartida, emite aqui safes ou convertible notes para os anjos, que já estavam aqui na cap table, tá? Quem não estava na cap table, como, por exemplo, o fundo que está entrando nessa rodada, e hoje em dia o mercado está predominantemente usando safe, ainda tem algumas casas usando convertible notes, mas vários usam safe, tá? Você vai ter fundos de VC e vai ter anjos aqui no Brasil também, né, que fazem esse investimento subscrevendo... Opa, coloquei queima ainda não. Subscrevendo os safes ou os convertible notes dessa entidade de Delaware, tá? Então, quem nunca viu esse desenho, essa é uma estrutura que está se tornando cada vez mais habitual no nosso ecossistema. Até recebi uma mensagem de um cliente meu que está com FIP aqui no Brasil, falou, cara, a gente precisa conversar porque eu estou com medo de desenquadrar o nosso FIP, porque todas as potenciais targets que a gente está falando estão com, ou estruturadas já Delaware Brasil, ou já estão fazendo uma rodada de equity, onde elas já estão com Cayman, Delaware e Brasil. E a gente faz aqui as rodadas de equity em Cayman, porque a gente usa uma que a gente chama de C Corp, que é uma corporation, uma
o equivalente a uma SA aqui no Brasil, que ela tem o melhor tipo jurídico, tipo societário, para uma rodada de equity. Lembrando, em Delaware eu faço ou note ou safe. Não é equity ainda. É um direito a ter equity. Mas eu ainda estou no estágio preliminar. Depois, quando eu jogo para Cayman e uso a C Corp, que é uma entidade mais preparada para o equity, eu subo todo mundo para cá. Aí vai ficar todo mundo aqui. 100% de Delaware é detido por Cayman, 100% da limitada detida pela LLC. Tá? Então, em linhas gerais, vou deixar para dúvidas, porque não sei quantos de vocês conhecem ou não essa estrutura, mas basicamente é isso. Vocês, como grupo de anjos, a gente vai olhar hoje nesse nosso bate-papo, então, o pessoal que está subscrevendo Safe em Delaware ou em Cayman, né, mas maioria dos casos em Delaware, e, eventualmente, né, vocês acabam mantendo esse título Safe até ele ser convertido em equity numa série A, e vocês vão acabar ganhando aqui ações em Cayman, tá? Eu acho que é legal a gente fazer rapidamente um comparativo do Convertible Note com o Safe. Um item que é importante, eu falo isso muito para os meus clientes, que são as companhias, é uma nota promissória. Então, ele ainda é um título de dívida. Por ser dívida, ele é exequível. Sendo exequível, tem uma data de vencimento que, em geral, é de 3 anos. Prática de mercado. Ou seja, daqui a 3 anos você pode exigir esse valor da startup. Para uma startup que está falida, não é um grande problema, mas para uma startup que está andando de lado, ela tem um investidor anjo, um seed, né, cobrando esse dinheiro dela, passa a ser um problema. Vocês já devem ter visto várias se sentem muito desconfortáveis com isso, porque ela não necessariamente morreu, mas de repente ela fica com uma dívida que amadureceu e que você tem que acabar pagando como companhia, né? Então isso acaba dando um desconforto muito grande, e vocês vão ver que há uma diferença do Safe com relação às notes, tá? Nos Estados Unidos, especialmente, a gente, né, coloca uma taxa de desconto, mas aqui no Brasil está cada vez mais comum também, mas enfim, tem uma taxa de desconto do valuation da próxima rodada, né, e tem também um valuation cap que limita a diluição do investidor. E essas duas metodologias que também são presentes no Safe são basicamente, no valuation cap, eu falo que eu vou converter os 50 mil reais que eu investi num valuation máximo de 5 milhões de reais, ou aplicando um desconto de 20% do valuation da próxima rodada, o que for menor. Então, a taxa de desconto, ela me protege se eu tiver feito uma captação a um valor, a um valuation inferior ao da rodada atual, que seria basicamente do valuation cap. E o valuation cap, enfim, eu tenho o conforto que se essa empresa, de repente, for captar a 50 milhões de reais, né, que eu fiz um bom negócio, entrei quando ela estava barata. Já vi algumas rodadas muito quentes, onde a taxa de desconto ela era a única metodologia de conversão, ou seja, não tinha valuation cap, tinha só taxa de desconto. E aí um amigo meu, gestor, falou, cara, você não sabe, eu entrei naquele deal, era um deal super concorrido, a gente entrou só com desconto de 20%, a empresa, né, a gente sabia que ela estava valendo 20 milhões de dólares, mas agora ela já está valendo 100 milhões de dólares na conversão, e eu vou pagar só um desconto de 20% dos 100 milhões de dólares, eu vou entrar no valuation de 80. Então, e aí eu falei, pô, mas não tinha como colocar o valuation cap como alternativa? Eles falaram, não, o deal estava quente, a gente conseguiu um espacinho ali, e o fundador estava com todo o leverage, não deixou a gente colocar o cap. Então, isso para a gente também entender qual a importância do valuation cap, tá? Um outro item que é interessante do note para o investidor é que a taxa de juros, ela acrua, é uma palavra horrível, é um neologismo, mas ela é contabilizada junto com o principal no momento que você converte esse valor em equity, esse montante do investimento. Vários dos mútuos conversíveis com os quais eu já me deparei no Brasil, inclusive o modelo que eu uso, não tem a contabilização dos juros. O juro só é contabilizado se você tiver que pagar na data de vencimento. Mas para converter, usa-se só o principal, tá? Então, enfim, isso é algo que é bastante comum. E tem uma cláusula de evento de liquidez que fala que se a empresa for vendida, você paga o mútuo, né, paga a note de volta com 100%, 200% de prêmio, tá? E vocês vão acabar notando que o Safe, ele traz algumas diferenças, mas vários dos termos acabam sendo os mesmos, tá?
O Safe ele veio como uma criação do Y Combinator para padronizar, trazendo um novo modelo, um padrão de mercado, e aí você tem até, né, os vintages, eles falam, esse é o modelo da safra de 2020, né, e o pessoal sempre usa isso como padrão de mercado. Esse, por exemplo, aqui estava no de 2018, mas já tem um mais recente. E eles colocam aqui os modelos. Eu mostrei para vocês o modelo, né, vou mostrar para vocês o modelo que tem o Safe com Valuation Cap e o desconto, tá? E esse é o modelo que eu vou abrir com vocês em instantes, tá? Tipificando o Safe como advogado, ele é um contrato de investimento que dá o direito, né, barra obrigação do investidor de receber equity numa próxima rodada. Se eu tivesse que tipificar aqui no Brasil, eu diria que ele é um AFAC, que ele é um adiantamento para futuro aumento de capital, tá? A gente não faz isso no Brasil, tentou-se fazer com aquela lei de investimento anjo, aquele contrato de participação, não vingou, porque no Brasil a gente naturalmente prefere usar o mútuo conversível para ser considerado um credor e nem ser confundido como um sócio da empresa, principalmente por questões trabalhistas, né? E aí a gente acaba ainda no Brasil usando o mútuo conversível, mas nos Estados Unidos o Safe, ele é um intermediário entre equity e dívida, e foi muito bem aceito e juridicamente ele funciona, tá? Vocês vão ver, eu vou explicar com a cap table o que é um post-money valuation, mas é basicamente o seguinte, olha, eu como investidor, se você quiser fazer mais uma rodada de Safe, se você quiser fazer mais um convertible note, se você quiser dar opções, tudo bem, mas isso vai ser contabilizado no post-money capitalization, ou seja, a gente vai aumentar a base de cálculo do preço por ação, logo o meu preço por ação reduz, logo eu protejo o meu stake, a minha participação, se você fizer novas captações que não sejam de equity até a rodada de equity, tá? Então, esse conceito de pós-money, ele veio em oposição ao pré-money, onde você falava, olha, eu vou investir tanto, e a base de cálculo, né, do que é a base de pre-money cap, vai levar em consideração só as common stock, por exemplo, né? E aí você naturalmente reduz a base, aumenta o preço e com isso reduz a participação que você teria no caso de novas rodadas acontecendo, tá? Porque você se dilui mais de uma certa forma, ou seja, aqui a gente está basicamente falando quem absorve a diluição de novas captações ou do option pool entre esse safe e a rodada de equity, tá? Então, esse momento A e o momento B, que essa aqui é a rodada do equity, e aqui, né, essa capitalização do safe, mas aqui, nesse ínterim, pode ter um option pool, pode ter novos safes, pode ter um convertible note, e tudo isso, enfim, quem assume essa diluição, né? No pre-money, o investidor acaba assumindo parte da diluição, no pós-money é o fundador, tá? Então, ele é mais pró-investidor nesse aspecto. Taxa de desconto e valuation cap, eu falei para vocês, ele é a mesma coisa do convertible note. Vários dos fundos que investem via safe pedem numa side letter uma cláusula de most favored nation que diz, olha, se você der termos melhores para qualquer outro safe holder, ou convertible note, ou warrant, etc., eu tenho esse mesmo direito. Então, se você der para fulano um direito à informação que eu não tenho, você vai ter que me dar. E é isso que diz essa cláusula. Ela, em geral, vai numa side letter, tá? Não tem uma data de vencimento, então, para a companhia, dá muito mais conforto. Não tem a contabilização dos juros, então, você é menos diluído na cap table. E por ter o modelo da YC, que ele é amplamente aceito, né, você tem mais rapidez e simplicidade na negociação. Então, por incrível que pareça, é mais fácil negociar uma rodada de safe lá fora do que uma rodada de mútuo conversível no Brasil. Porque no Brasil a gente ainda não tem modelo de mútuo conversível, tá? Então, eu até falo que eu tenho visto um colega meu, que é o Eduardo Zilberberg, que é advogado de VC, ele fez um modelo de mútuo conversível bem baseado no modelo americano, e até uma vez pedi para ele, falei, cara, posso começar a usar, porque está muito bom, e ele, né, me autorizou, e se vocês quiserem depois posso até circular a minuta, mas é a minuta mais bacana e mais americanizada que eu já vi, tá? Porque até então tem minutas dos mais variados tipos, às vezes blocos de 50 páginas, e isso traz muita ineficiência para o
o mercado, entendeu? Então, eu acho que até negociar safe, por incrível que pareça, ele acaba sendo mais fácil, tá? Eu vou abrir rapidamente aqui com vocês que eu parei de compartilhar, mas eu vou voltar a compartilhar aqui. Uma minuta do safe da Y Combinator, para vocês poderem ter uma ideia de como ele funciona, tá? Então, agora vocês voltaram a ver minha tela, a gente está aqui com o modelo de safe, né, que é o modelo que está disponível lá no site da Y Combinator, né? Então, ele é esse form que está nesse site aqui. E você define, então, o nome do investidor, o valor que o investidor vai colocar, né? A data do safe, o nome da companhia-alvo, né? O state, provavelmente vai ser Delaware, o post-money valuation cap, então qual vai ser esse valor, a taxa de desconto, né? E basicamente vai ser isso. E aí, de resto, você não vai negociar o que está aqui, você vai negociar numa side letter, tá? Mas é por isso que ele é tão simples. É mais difícil fazer o flip e jogar todo mundo lá para fora, mas depois, na hora de fazer a negociação, não tem muito o que negociar, porque é um padrão amplamente aceito no mercado, tá? E aqui fala, ó, se tiver um equity financing antes da extinção desse safe, ou do initial closing, né, do equity financing, o safe vai automaticamente converter num número de safe preferred stock igual ao purchase amount dividido pelo conversion price, tá? Então, o purchase amount, que é esse que estava aqui, e o conversion price, ele vai ter uma fórmula lá embaixo. Aqui ele fala do evento de liquidez, então o que acontece se a empresa for vendida antes do safe ser convertido, né? Em geral, você coloca um prêmio, né? Coloca um prêmio que é o purchase amount ou um conversion amount, né? O que acontece no caso de dissolução, liquidation priority, então, e aí fala que ele é mais júnior em relação à dívida, mas ele é par e passo com ações, e ele é mais sênior que as ações ordinárias, né? Ele é extinto quando você tem, né, a rodada com emissão de capital, né, ou quando o investidor recebeu o dinheiro de volta, naquelas hipóteses de liquidação. E aí o que é relevante, que está até grifado aqui, é o Company Capitalization, né? Porque o Company Capitalization é como a gente vai calcular o preço de conversão, tá? Então, ou seja, o Company Capitalization is calculated as of... e ele leva em consideração todas as ações emitidas e outstanding, todos os converting securities, que incluem o safe, outros convertible securities emitidos pela companhia, inclusive outros safes, notas promissórias e convertible securities, blá, blá, blá. Ou seja, tudo que possa significar ações após a sua conversão. Todas as opções e opções prometidas e o não emitido, né, o option pool ainda não emitido, que é aquilo que eu falei para vocês. O Company Capitalization aqui, ele acaba sendo extremamente amplo, tá? Aí aqui, o que eu quero falar para vocês, né, para a gente falar do Company Cap, e aí eu vou abrir eu vou abrir para vocês a planilha. O Safe Price, ele fala, é o preço por ação, que ele é igual ao Post-Money Valuation Cap, dividido pelo Company Capitalization. Então, quando eu estabeleço qual que é o meu Post-Money Valuation Cap, eu vou pegar, né, no caso que eu vou dar o exemplo para vocês, eu vou dividir pelo Company Capitalization, tá? E isso aqui, para quem já é super versado nisso, excelente, mas eu só consigo entender esse conceito abrindo a planilha do Excel, tá? A única forma de eu conseguir falar, entendi o que diz esse documento, tá? E basicamente essa é a cara do documento, tá? As declarações de garantias não têm as operacionais, são só as fundamentais de que tem poderes, etc, etc, né? As declarações do investidor, miscelâneas, nada relevante, e aí assina a companhia e investidor, tá? Eu vou, antes de mostrar a planilha para fechar o Word aqui, e aqui, por exemplo, muitas vezes é negociado o direito de prorata pelos investidores, junto com o Most Favored Nation, junto com o Major Right Investors. Isso vai numa side letter, que é esse documento aqui, que fala que, numa eventual nova rodada de equity, etc., esse investidor que comprou o SAFE vai ter direito a participar daquelas novas rodadas. Fazendo um paralelo com o direito brasileiro, lei das SA e Código Civil dizem que um acionista ou sócio da empresa tem direito sempre de
aportar dinheiro na sociedade para manter o seu prorata, a sua posição, tá? Já nos Estados Unidos, isso não existe, tá? Então, como isso não existe, você acaba tendo que negociar em paralelo o que a gente chama de prorata right, entendeu? Então, isso acaba sendo super relevante. Peraí, deixa eu só avisar meu time aqui que eu estou dando aula, pessoal, senão a pessoa vai ficar me chamando. Tá. Beleza. E aí agora eu vou explicar para vocês o que é o Post-Money Valuation, tá? Então, basicamente é o seguinte, supondo aqui nesse cenário, né, que o pessoal falou, o pre-money valuation da empresa é de 3 milhões, o valor do round é 1 milhão, então o post-money valuation é de 4 milhões de dólares, tá? Hoje, eu tenho, nesse cenário pré-closing, eu tenho o fundador 1 e o fundador 2, com 2 milhões de ações ordinárias, tá? Não tá dando para ver o cálculo. Verdade, pessoal. Desculpa, eu não estava compartilhando a tela, eu estava compartilhando a janela, tem razão. Só um instantinho. Vamos lá, voltei aqui então. Então, nesse meu caso aqui, eu estava, digamos que eu fosse fundador da Future Lawtech, tá? Nesse nosso caso aqui, cravou-se um valuation, né, pós-money aqui de 4 milhões de dólares, tá? E o tamanho da rodada é de 1 milhão de dólares. O que eu quero explicar para vocês é o conceito de pós-money valuation, tá? Que é o conceito onde a gente tem uma base mais ampla de capital. Se eu usasse uma metodologia pre-money e eu assumisse que, tá? Eu vou usar o mesmo pós-money valuation, mas é o pre-money capitalization. Então, quando a galera fala, é pre-money, pós-money, eu não estou falando do valuation de você somar o valor da rodada, eu estou falando se ele é pre-money cap ou pós-money cap. Ou seja, a base de cálculo ela é pre-money ou pós-money, tá? Isso demorou um tempo para eu entender. Então, você pega aqui os 4 milhões e eu vou dividir pelos 2 milhões, tá? Então, isso dá aqui um preço por ação de 2 dólares, tá? Que são esses 2 dólares aqui, tá? E esse seria aqui o valuation pre-money cap. Nesse pre-money cap, o investidor que está entrando aqui, que eu até brinquei com o Bronstein, que é o meu sócio, o Bronstein Venture Fund vai colocar 1 milhão de dólares. Então, ele vai colocar 1 milhão de dólares, eu divido pelo preço por ação, ele vai ganhar aqui, vou colocar aqui por número, vou colocar para separar as vírgulas, porque eu não enxergo muito bem. Ele vai ganhar aqui, então, né, nesses cenários, num preço de 2, 500 milhões de ações, tá? No cenário do pós-money cap, eu preciso somar as 2 milhões de ações ordinárias. Eles fizeram uma rodada de investimento anjo, conforme está aqui embaixo, tá? Vou até apagar para mostrar para vocês, mas aqui embaixo eu tenho 2 note holders, tá? Que é o Faria Lima Anjos e o Potato Square Anjos, tá? Cada um deles já tinha feito uma rodada anjo antes, tá? Fazendo as contas, eles teriam direito né, o Faria Lima a 45.455 ações e o Potato Square 227.273 ações. Então, 272.728. Então, eu teria que somar os 2 milhões com 272, com o option pool que eles já prometeram aqui, que é de 714. Então, a minha base, ela vai acabar sendo mais ampla. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou dividir, então, os mesmos 4 milhões, né? Só que por esses 990. Tá? Opa, não, peraí que eu errei aqui. O que eu fiz aqui, peraí que eu errei. Só um minutinho, porque não é essa conta aqui. Eu tenho que dividir, peraí, só um minutinho. Não, eu preciso dividir esse aqui, peraí. Deixa eu
só refazer essa conta porque eu fiz errado. Você refaz aqui. Então, eu pego o pre-money, divido pelos 2 milhões. Aqui, beleza. Pronto, me deu 1,5. Aí eu vou dividir 1 milhão pelo 1,5. E ele dá aqui 666 mil, tá? Aqui, então, eu vou dividir o pre-money aqui pelos 990. E aí eu chego nesse preço por ação aqui, tá? E aí eu divido, então, deixa eu ver se ele sumou aqui direitinho. Ele sumou direitinho, C3 pelo I4, beleza? E aí eu pego e divido, então, esse 1 milhão por os 3 aqui. Vou dar esse número aqui. Tá? Então, aí o que acontece, né? Você tem uma conta que ela é basicamente diferente, porque você tem um pós-money que ele de uma certa forma, a conta ela acaba sendo diferente aqui. Então, vocês estão vendo que eu mudei a base de cálculo. De um lado, eu tinha 2 milhões de ações aqui ordinárias, que eu usei para a base de cálculo para chegar nessa divisão. Nessa base de cálculo aqui, eu tive que somar, né, peraí, vou somar de novo isso aqui. 2 milhões com 272 com 774. Né? E aí me dá essas 996.811 ações. Então, o que eu queria falar para vocês, basicamente é o seguinte, no pre-money cap, se vocês olharem, o investidor está recebendo menos ações do que no pós-money cap. Por o investidor receber menos ações, quer dizer que o fundador ele recebe mais. Nesse meu cenário aqui, eu dei 996 mil ações, né, para o Bronstein Fund, mas se eu desse para eles, né, se fosse igual, ó, vocês notarem aqui, está 25% no fully diluted e 84% e 78% no 52%. Mas se eu desse para eles esse número de ações aqui, ele caía para 18% e os fundadores subiam para 27%, entendeu? Então, e de 25% eles iam para 27%. Então, é basicamente um jogo de que no pre-money cap eu preciso estabelecer, né, basicamente quem vai sofrer essa diluição. Vários dos convertible notes mais antigos levavam em conta essa metodologia e aí com a Y Combinator adotou-se a metodologia do pós-money cap, tá? Isso é para vocês entenderem basicamente o que é o pre e o pós-money cap, né? E não tem nada a ver com o pre-money valuation ou pós-money valuation, tá? É muito mais a base da capitalização. Tá? Guilherme, posso fazer uma pergunta? Pode, porque eu já acabei, na verdade, era isso aí. Eu vi que o option pool, quem carrega a valorização no tempo do option pool acaba sendo o investidor ou o fundador? Para quem que vai a valorização do option pool, enquanto o option pool não é distribuído? Tá. Basicamente, em todas essas rodadas, o que você faz, você negocia, já fala, ó, você vai criar um option pool antes da série A, por exemplo, de 5%, 10%. Quando você cria o option pool, você naturalmente já acaba diluindo o fundador, né? Então, no convertible note padrão anterior, que era o pre-money, os fundos já falavam, ó, você tem que criar aí um option pool de 10% e eu não serei diluído por ele. Então, teria que tirá-lo da conta. Mas, enfim, isso teria que ser negociado à parte. No pós-money, respondendo a sua pergunta de uma forma direta, quem absorve a diluição são os fundadores. E aquele option pool fica separado já. Então, todo mundo já tomou aquela diluição. E aí, conforme o board vai fazendo os grants, aí as pessoas aparecem na cap table como option holders. Mas até lá, basicamente fica ainda em nome da companhia. Tá no nome da companhia, não é mais de ninguém, não é mais dos founders. É isso que eu quero dizer. Quando você cria o option pool, você já separou 10%. Passa a ser da companhia. Não é mais dos fundadores nem de nenhum fundo. É como se fosse ações em tesouraria. Exatamente. Então, obrigado. Guilherme, o Eduardo aqui também pediu para você refazer novamente a conta das 996.811 ações, que eles confundiam um pouquinho. Vamos lá.
E, obviamente, assim, não quero... Eu precisaria de uma aula de 5 horas para fazer cap table com vocês. É que é só realmente é algo para vocês terem uma ideia de como funciona. Mas a conta, basicamente, voltando no conceito de pre-money cap, né, e pós-money. Você pega, né, o valuation que você tem antes de contabilizar o valor que vai ser investido, nesse caso aqui. Então, pega o pre-money valuation de 3 milhões, tá? E aí, eu divido esses 3 milhões por esses 2 milhões aqui, tá? Porque são as ações que estão emitidas no momento. São as ações. Até agora, eu não tenho convertible note com direito a ações, porque eles ainda não têm equity, eu não tenho opções, porque eles ainda não têm equity, eu só contabilizo as common stocks, só contabilizo ações. E aí isso me dá um preço por ação de $1,50, tá? Aí eu divido aqui para chegar nos 666, 1 milhão, que é o valor que o Brownstein Fund vai colocar, por 666, por 1,5. Isso dá 666 mil. E 666 e 67, tá? E aí, esse seria o cenário contemplando o pre-money cap, que é o cap que só utilizaria, basicamente, o equity que está emitido. Post-money cap fala, ó, na tua base de cálculo, que você considerou 2 milhões, você não vai considerar só 2 milhões, você vai considerar as ações a que os note holders fazem jus, ou seja, nesse caso aqui, a gente tinha outras pessoas com mútuo conversível, e a gente tinha também já um option pool, que eles tinham criado de 18%, que são essas 717 mil ações, tá? Então, eu tenho que contabilizar na minha base de cálculo os 2 milhões de ações ordinárias, mais os 272 mil, mais os 717 mil, que dá esse número aqui. Aí eu divido 1 milhão, que é o valor do investimento, por essa base de cálculo, e chego num preço por ação, que ele é um preço por ação de 1,00319, tal. Ele é inferior, quase em 50 centavos, ao preço por ação de 1,50, tá? E aí eu venho, divido o $1 milhão do investimento pelo preço por ação e tenho 996.811 ações. E isso é para mostrar para vocês a diferença quando eu uso uma base de cálculo pós-money, que ela é mais ampla, versus quando eu uso uma base de cálculo pre-money, que é mais restrita. E a metodologia pre-money, né, a default, ela era pior nos casos que acontecia também no pre-money, é que aqui, novas rodadas de safe, notes, warrants, precisavam ser autorizadas pelos fundos. E aí isso dava uma briga, porque todo mundo fala, não, peraí, eu quero ter liberdade de fazer mais uma rodada de safe se eu precisar de dinheiro sem você ter que aprovar. Aí o fundo falava, não, porque se eu aprovar, eu vou ser diluído. Então não faz sentido eu aprovar. Então você vai ter que pedir minha bênção. E aí a Y Combinator espertamente falou, então vamos fazer de outro jeito, vamos fazer um post-money cap. Você pode fazer as rodadas se você quiser, novas rodadas, eu não me importo com isso, mas você que vai tomar diluição sozinho, né? Ou seja, por isso que eu mudo o preço de 1,50 para um preço de 1,003, entendeu? Então, basicamente, esse acaba sendo o racional do porquê o mercado evoluiu do lado esquerdo para o lado direito. E esse lado direito, ele é melhor para o investidor anjo, porque, de uma certa forma, você, nos Estados Unidos, não vai executar o teu convertible note, você vai gastar mais de advogado para cobrar os teus 20, 30, 50 mil dólares do que o que você reaveria. E o safe, pelo menos você assina, sabe que não vai tomar diluição até o equity, e você fica mais confortável com isso. Então, enfim, para Anjo, eu achei que foi uma mudança até positiva a adoção do post-money cap pela Y Combinator, tá? E voltando aqui para vocês, já estourei meu tempo, mas eu queria passar para vocês esse overview bem prático mesmo, para vocês, quem nunca lidou com o safe, ter uma ideia do que ele é, como funciona e onde está a grande pegadinha, que é do pre-post-money cap. Obrigada, Guilherme, pela exposição. E agora eu passo a palavra para o Leonardo para dar a visão dele, né, enquanto empreendedor com esse tipo de investimento. Bom, pessoal, boa noite. Cara, assim, aí tá o negócio, né? Eu sempre falo, é complicado de lidar com essas coisas, porque o cara tem que entender muito.
Então, vou trazer um pouco do ponto de vista de quem foi bem assessorado. Acho que esse é o primeiro ponto que eu coloco para qualquer um que é empreendedor aqui. Acho que o Guilherme falou muito bem para os investidores. Eu falo com o empreendedor, assim, esteja muito bem assessorado. Né? É um tema novo. E contar um pouco da história da S2 com o Safe. Eu não conhecia mesmo, assim, quando eu fui começar a empresa, assim, acho que o empreendedor, quando você vai começar, cara, você tá com uma ideia boa, você vai precisar ali, tipo, algum momento a empresa começa, estava conversando isso com um amigo meu, né, acho que a minha empresa começou quando alguém foi lá e depositou 50 mil na minha conta, e aí a empresa começou, antes disso não tinha empresa, não tinha nada, e aí eu fui conversar com uma amiga minha, cara, com uma ideia super legal, e é uma menina, meu, nossa, genial, supervisionária, entende tudo disso, e ela falou, Léo, estuda esse modelo, vê se não faz sentido, cara, vai te ajudar nessas conversas com os fundos. Então, o Safe nasceu na vida da S2 como algo assim, vamos tentar ser sofisticado com isso aqui, sabe? O pessoal tá usando na Y Combinator, vai todo mundo achar maneiro que eu esteja usando isso aqui. E aí comecei a estudar, comecei a pensar, esbarrei no que o Guilherme falou, né? Não existe uma portabilidade disso, e eu realmente comecei a pensar no Safe como, eu não estou em Cayman, eu não estou em Delaware, como é que eu faço isso aqui no Brasil? Então, assim, óbvio, não é um safe, não é aquele sim, um instrumento que o Guilherme mostrou, mas como é que eu tropicalizo isso da melhor forma? Talvez eu fiz um trabalho parecido, em paralelo com o nosso advogado, que o Guilherme comentou do amigo dele, de tentar trazer um documento mais simples, porque eu estava começando, eu não sabia que eu tinha um negócio legal, que é sentença de capital, mas eu não sabia quanto valia, né? Se eu colocasse ali um valor de 10 milhões na minha empresa, e eu já errei isso lá atrás, tá? Eu quebrei uma empresa porque simplesmente coloquei o valor, quando eu precisei captar mais, não dava. A gente matou um negócio super legal. Cara, eu não sei o quanto vai ser. E isso é muito nobre, tá? Você chegar para os investidores e falar, cara, a gente está começando, eu quero fazer 1, 2, 3, 10 lojas, olha lá, apareceu uma pandemia no meio. E esse foi um instrumento que permitiu com que a gente sentasse com os caras e revisse todo o processo de captação de recursos de uma forma muito simples, porque estava todo mundo ainda olhando para o futuro da empresa. O Guilherme trouxe um ponto que eu até fico orgulhoso, seu primeiro safe foi sem cap, cara, e só com desconto, e acho que a nossa ideia foi legal, né, a gente convenceu bastante gente de que o business era bom, então a gente fez essas primeiras rodadas sem cap, começou a andar, e eu, como empreendedor, comecei a ter mais clareza do negócio. Então, falando para o empreendedor, assim, cara, você não vai no dia zero saber, assim, hoje eu ainda não sei, tá, assim, que mão aberta, a gente já sabe muito mais, mas daqui a um ano eu vou falar para vocês que hoje eu não sei praticamente nada. E a gente começa a ter cada vez mais cheiro do negócio, tipo, é uma empresa nova, é um MVP, às vezes, é validar, é um teste de hipótese, muita coisa no nosso caso foi mais barato. A nossa descoberta foi o contrário, assim, a gente descobriu que era mais barato, a gente agilizou algumas coisas, a gente estruturou, e eu fui captando à medida que era necessário para S2, e foi virtuoso, porque a gente conseguiu crescer passo a passo, né? Então a gente fez uma primeira rodada de safe, que foi o que tirou a gente do zero. O dinheiro que a gente usou para a empresa, para pagar o coworking, para fazer a primeira loja, a gente fez uma rodada de safe com a Fé, né, que a gente trouxe já num desconto menor, então os primeiros a gente trouxe num desconto na época de 30%, eu não vou abrir valores aqui porque a gente nunca abriu, mas assim, a primeira a gente trouxe num desconto de 30% dos primeiros anjos, a segunda a gente trouxe num desconto de 20%, e a minha dificuldade nesse processo todo sempre foi, por que eu acho isso super legal, cara, o Guilherme está aqui trazendo suas claras para vocês e mostrando que existe uma saída boa para o investidor, talvez uma forma legal do empreendedor conseguir olhar para o anjo, mas o anjo entender que o empreendedor não sabe de tudo. E muitas vezes o anjo querer muito pode dar um tiro no próprio pé, pode ser muito ruim lá na frente para todo mundo. E você tem que fazer um write-off por besteira, né, por ter errado lá atrás. Foi sempre explicar. Né? Por exemplo, a gente fala do cap, é uma situação que a gente está trazendo agora numa rodada. Por que eu trouxe o cap? O cap não é o valuation, o cap é proteção. Quando o empreendedor traz o cap e fala, cara, ok, eu sei que eu vou precisar fazer rodadas, tá? Então estou colocando um cap com base nessa captação, que eu acho que é a última antes no Series A, eu quero dar uma esticada, eu quero dar uma pedalada, eu acho que assim, eu já estou com um horizonte legal, eu posso ir, sei lá, eu tenho uma simulação que eu fiz aqui simples, cara, mas assim, vamos botar um cap de 10, porque eu acho que dá para fazer, com essa grana a mais que eu vou pegar aqui, esse outro safe, esse último safe, eu consigo chegar em 20, e eu já dobro o que você tem. Consigo chegar em 30, eu consigo chegar em 50. E para mim, ok, porque eu já estou confortável com quanto eu comprometi com os anjos.
Você comprometer 40% do teu negócio, por exemplo, com anjos no dia zero, talvez você passe uma situação muito complicada, porque não é financeiro, é estratégico. Eu sempre falo isso para a galera, equity no S2 não é financeiro, é estratégico. Né? A gente seguiu tudo muito by the book, a gente tem option pool para todo mundo, a gente fez os safes bonitinhos. Então, hoje tem uma dificuldade muito grande, quando eu vou conversar com o investidor, eu acho que esse fórum aqui é perfeito para isso, porque para o anjo entender que muitas vezes é uma forma honesta de lidar e de trazer proteção. Quando você fala do cap, o cara fala, mas sua empresa não, mas será que vale tudo isso? Não, cara, é sempre o que for melhor para você. Se tem um cap de 10 e for 8, vai ser 8 menos o teu desconto. Se for cap de 10 e for 20, para você é 10. Então, assim, se você botou 100 mil reais e o cap é 10, e a empresa valorizou em 20 quando você fez um Series A, ou o Series A não vai fazer em 20, né? Mas assim, a empresa valorizou em 50, porque o empreendedor foi muito bom. Esse cara trabalhou muito com o teu dinheiro. Esse cara, pô, gente, empreendedor, a gente trabalha de sol a sol, cara. Isso aqui é o final do nosso dia, sabe? Então, assim, eu sei que tem outros aqui na reunião que eu conheço. Então, assim, cara, se a gente conseguiu fazer muito, a gente está remunerando bem esse cara. E eu sempre falo isso para meus anjos, principalmente que o relacionamento é muito bom. Graças a Deus, a gente abriu rodada, tem follow-on, todo mundo super contente, a empresa está acontecendo. Então, primeiro de tudo, meu pé atrás com o Safe é, você está confiante no teu negócio? Vai acontecer? Você sabe o que você está fazendo, você só está se alavancando e amanhã você vai cair de um precipício enorme. Não deixa de ser um mútuo conversível. Não deixa de ser uma dívida até certo ponto. Né? Mas, assim, você consegue usar esse instrumento de uma forma para gerar mais previsibilidade no negócio, que é o grande problema. E aí você consegue ir crescendo, você consegue ir andando passo a passo, no passo que o empreendedor precisa. Foi o que eu preciso, eu sou muito grato com meus anjos. Você acha que eu teria chegado onde a gente chegou em 10 meses, se não fosse o dinheiro do pessoal da fé, cara? Sabe, assim, se não fosse aquele meu amigo que pôs 50 mil reais na minha conta para falar, agora começou, sair do zero, eu quero remunerar esse cara. Eu quero remunerar, mas de uma forma estratégica. Então, se hoje, quando eu comecei a conversar de cap, cara, eu estou olhando aí um cenário, hoje meu papo com meus investidores é, com base no cap, com tudo que a gente está fazendo, na previsão e algumas histórias que eu vi muito parecidas, eu acho que a gente consegue multiplicar por 5. Colocando esse cap, o valuation vai estar acima disso, a gente comprometer uma parte ok da empresa, a gente está saudável em termos de equity, a gente consegue crescer pra caramba, né? E tá todo mundo bem, tá todo mundo contente, e você vai multiplicar o teu capital, você já saiu ganhando de largada. Então, acho que para mim a grande dificuldade hoje do Safe que não é bem o Safe, né, mas assim, dessa técnica do valuation pós-money, igual o Guilherme falou, cara, tem maior dificuldade. É igual aula de macroeconomia, quando o cara fala que o câmbio desvaloriza e na verdade é porque aumentou, sabe? Assim, você tem que acho, mudar muito o mindset para conseguir entender. Mas, assim, essa questão do valuation pós-money assim, poxa, a gente fez sem cap. A gente acreditou muito no negócio e beleza, vamos para cima. E aí foi um passo meu colocar o cap para a galera, porque eu estou protegendo legal meus anjos e a gente pode crescer. Então, a história da S2 com esse instrumento foi conhecer por acaso. Eu acho que, do ponto de vista empreendedor, foi conhecer por acaso. Foi estudar um pouco disso. Foi ser extremamente bem assessorado. Poxa, sou muito grato a quem me assessorou ali, me ajudou no dia a dia, de explicar, de transformar, de criar esse documento, e aí de ter a compreensão dos anjos, que, poxa, isso aqui vai ser bom. Então, hoje, quando eu olho para o negócio vai remunerar bem os anjos, vai dar uma participação legal para o cara, vai estar com equity suficiente para crescer, a gente pode capitalizar, o business é intenso de capital, a gente conseguiu captar o quanto precisava para crescer de forma estratégica, eu não queimei caixa, e eu não fiquei com caixa gigantesco. Quando o cara fala, seu runway é curto, tudo bem, mas eu tenho instrumentos simples de captação que poxa, se tiver um runway de 4, hoje, na minha atual situação, crescendo da forma que a gente está fazendo, eu consigo pegar mais um safe pequenininho, porque aí você não precisa pegar 5 milhões, você não precisa pegar 1 milhão. Dá maior trabalho fazer uma rodada para você pegar 1 milhão, 5 milhões, é um monte de gente, é o que a gente está passando hoje, nesse 2. Não é uma coisa que você resolve em 15 dias. Mas para você levantar 100, 150 mil reais num safe, pegar um follow-on de um atual investidor e tudo mais, é isso, né? Assim, então funciona muito bem, desburocrático, é mais simples, uma vez que o investidor já entenda que você cria um documento, um instrumento bom e que o investidor já entenda como isso funciona. Então, acho que trazer, cara, primeiro assim, sensacional a iniciativa de vocês, eu falei isso pro
eu darei para a Maria Rita, assim, eu acho que vai, como empreendedor, eu sou muito grato, porque eu acho que vai ajudar muita gente que está começando. A gente, em algum ponto, a gente... Eu vou te falar, você ajudou para caramba numa coisa. Quando você fala que a gente captou dessa forma com um investidor um pouco mais profissional, porque os primeiros caras foram os nossos believers, né? São os caras que acreditaram demais no negócio e fizeram muito acontecer. E hoje que a gente está falando com caras um pouco maiores, mais profissionais, quando você vai falar e fala que fez desse jeito e tal, poxa, soa bem, pega bem, e acho que quem conhece um pouco desse mundo sabe que isso é, de certa forma, relevante. Mostra que o empreendedor desse lado também entende um pouco do que ele está falando, do que ele está conversando. Então, como empreendedor, você tem que estar sempre atualizado e estudar isso, né? Acho que eu brinco, hoje o meu trabalho é muito disso, é muito de estudar, de aprender. Eu entendia pouco, estudei igual um louco para entender bastante, e foi virtuoso para S2. Então, no ponto de vista do empreendedor, vale usar, desde que você explique muito bem para os teus investidores e você esteja pensando aí realmente em remunerar esses caras. Porque senão pode ser um instrumento, se mal elaborado, ou pode ser um instrumento que pode ser sacana, né? Se você não for correto e ético e não tiver essa visão de que esse cara que te ajudou no começo é quem tem que te ajudar pra caramba, quem merece ser remunerado pra caramba, e não tiver bem assessorado, você pode ser um instrumento sacana. Então, acho que esse é o meu ponto aí. E aí, queria abrir, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa. Eu tentei ser o mais breve, porque eu acho que realmente o conteúdo do Guilherme é muito mais valioso. O meu é um pouco de storytelling aqui. Obrigada, Leonardo. Bom, como ela comentou, agora a gente pode abrir para perguntas. Eu queria iniciar com algumas que já surgiram aqui no chat, e a primeira foi a do André, que ele está perguntando se o estágio em Delaware era necessário ou é possível ir direto para uma C Corp em Cayman ou BVI. Voltando, eu vou até compartilhar rapidinho com vocês a estrutura de novo, porque é o seguinte, você precisa montar a sua estrutura em Delaware, esse primeiro passo, pelo seguinte, eu preciso falar para vocês do tax planning aqui, tá? Porque ele é o seguinte, se você me perguntar, mas peraí, por que você não faz logo de uma vez uma C Corp em Delaware, né? Por que você monta primeiro uma LLC aqui, né? Por que você não faz uma C Corp aqui, e aí já faz todas as rodadas de equity aqui, não precisa de nada de Cayman, né? Porque quando você monta uma C Corp, que como eu falei para vocês, é o equivalente à sociedade anônima, ela é o tipo societário mais adequado para uma rodada de equity, que é complexa, que tem direitos, que tem liquidation preference, que tem board, etc., ela é melhor do que a LLC, que é equivalente a uma limitada. E aí, aqui no Brasil, a nossa lei das SA é muito mais complexa e ela comporta melhor uma sociedade complexa do que uma limitada, que você tem um contratinho social que vai para a junta, é muito mais engessada, então, enfim, a SA responde melhor, é o mesmo racional lá. Só que uma C Corp, para fins fiscais americanos, ela tem uma tributação, né, do IRPJ deles, esfera estadual, esfera federal, e todo o dinheiro que subisse da limitada para cá, seja como via dividendo, seja até da venda das cotas pela LLC, né, da limitada. Então, por exemplo, vamos dizer que vem o Bradesco que quer comprar minha fintech. O Bradesco fala, eu não vou comprar a tua empresa lá em Delaware, eu vou comprar no Brasil. Aí você fala, tá bom, então a vendedora vai ser a C Corp. Primeiro que você tem um imposto de renda retido na fonte nessa estrutura, né, de 15 a 22,5. Segundo, quando o dinheiro pingasse aqui, você tem que pagar imposto de renda nos Estados Unidos, somando os dois, tanto esfera estadual e federal, dava mais de 40%. Então, ou seja, o dinheiro que ia sobrar para os fundos e para os fundadores ia ser pouco. Então, o que você faz? Como técnica, você coloca uma blocker aqui, que é a LLC. Ela não é considerada paraíso fiscal como é Cayman. Você deixa ela como LLC porque ela é transparente, ou seja, todo o dinheiro que subir daqui para cá não paga imposto, nem daqui para cá, ou seja, então o dinheiro passa limpo, né? E sobe para Cayman, né? E Cayman tem uma lei onde você teve um copy-paste da C Corp, da lei de C Corp americana. Então ela é uma lei que funciona bem, os provedores e prestadores de serviços são todos americanos, britânicos, muito bons. Os escritórios americanos, que são, né, aqueles que nos ajudaram a montar essa estrutura e lideraram vários desses processos há uns anos atrás,
tinham todo esse relacionamento e, naturalmente, deixaram Delaware para eles estarem envolvidos e deixaram Cayman para eles estarem envolvidos. Então, se você me perguntar, mas por que Delaware, por que não Cayman e direto BVI? Porque Cayman, em cima de uma limitada, é ruim, porque todo real que subisse para cá seria tributado com uma retenção na fonte de 25%, contra 15% a 22,5% se fosse Delaware. E aí já virou uma convenção de mercado. Aí vira uma hora que fala, como é que faz? Ah, todo mundo faz em Delaware, então eu vou fazer em Delaware. Aí, se você quiser fazer uma outra jurisdição, você vai ter que ter uma boa explicação para fazer isso, entendeu? E aí, por que você quer fazer no Canadá? Porque eu gosto do Canadá. Você mora lá? Não, então não tem explicação. Vou investir se você fizer em Delaware. E vira uma convenção de mercado, tá? Então todo mundo já acaba adotando essa estrutura tríplice. E acho que expliquei para vocês do porquê não pode ser Cayman direto Brasil ou BVI, que é exatamente porque é um paraíso fiscal. E Delaware não é paraíso fiscal, e a LLC é uma entidade transparente, em oposição a uma C Corp, que não seria transparente. Tá? A segunda pergunta que surgiu no chat, do Fernando, ele perguntou se a gente pode considerar que a abordagem pre-money cap favorece os founders e o post-money cap favorece aos investidores pré-seed ou seed. De uma forma genérica, sim. De uma forma genérica, sim. Assim, dando uma resposta... Porque sempre tem nuances. O cara fazia o pre-money, mas ele negociava que não podia ter nova rodada. Ele negociava com o pre-money e falava para embutir lá o option pool. Então, sempre tem nuances, né? Uma casa de VC-investidor, ele não é bobo, né? Ele vai tentar, né, talvez até, ainda que seja um pre-money, ele vai tentar quase transformar isso num post-money, né? Mas, em suma, o que eu queria passar para vocês é que o pós-money é melhor para o investidor. Então, a resposta é sim. Tem uma dúvida. Uma pergunta para o Guilherme aí, se o Léo quiser complementar também. O Léo fez um processo aí, como SAFE no Brasil, bem mais simples até do que a própria estrutura que o Guilherme citou aí, né? Então, é possível fazer uma estrutura de SAFE também mais simplificada, aqui também, tropicalizado, por exemplo, que o próprio Léo citou. E para essa estrutura mais sofisticada que o Guilherme colocou, também, por mais que tenha essas economias, vamos dizer assim, tributárias principalmente, em que momento, né, para que tamanho de rodada passa a fazer sentido criar essa estrutura que você tem que internacionalizar, por exemplo, né, para que isso faça sentido? Porque, obviamente, num momento ali mais early stage, mesmo no Brasil, é mais complexo você criar toda essa estrutura, né? Sim. Então, assim, quando que passa a fazer sentido, como fazer mais o tropicalizado e em que momento faz sentido jogar isso realmente lá para fora e utilizar essa estrutura que o tropicalizado, a gente tem feito muito mais mútuo conversível, porque, como eu disse para vocês, o tipo jurídico do equivalente ao SAFE é o AFAC, que é o adiantamento para futuro aumento de capital. E você tem uma série de restrições para fazer um AFAC. Você já tem que ser sócio para fazer AFAC, então você precisa ter uma cota. E aí você fica com o cachorro, você fala, mas peraí, eu não quero ser sócio da empresa ainda, porque eu preciso ter uma cota, senão, contabilmente, se você ainda não tiver uma cota e for sócio, na contabilidade eles pode dar problema tributário, deles não conseguirem alocar, e aí você tem um problema fiscal, e barra contábil. Então, o SAFE no Brasil, eles tentaram criar uma lei, com a lei do investimento anjo, o tal do contrato de investimento, né, o contrato de participação, que ele acabou não vingando muito, porque ele fala, olha, você pode fazer esse contrato de investimento, mas você não pode ter mais do que X%, não pode ter o direito YZ e tal, e aí o pessoal fala, você vai colocar restrição, não vou usar, e acabou usando o mútuo conversível. Então, eu tenho visto muito mais o SAFE sendo usado lá fora como tipo jurídico. O que eu vejo no Brasil agora é a adoção do valuation cap e da taxa de desconto, como o Léo falou. Então, você usa no mútuo conversível essa metodologia americana. Há 5, 6 anos atrás, vários dos anjos não sabiam o que era isso e falavam, se quando eu converter, eu vou ter direito a 10% da empresa. Se você deixa isso travado e vai carregando isso e só converte lá na frente, você entrou com 10% de uma empresa que vale 1 milhão, se você demora para converter a empresa que vale 100, você tem 10% de uma empresa que vale 100. Você não tomou nenhuma diluição com o fundador, ou seja, foi muito ruim um deal desse para o fundador. E isso
Quando a gente começou a arrumar cap tables há uns anos atrás, tinha muito disso. Hoje, o que a gente tenta fazer é falar, olha, vamos usar a metodologia americana, que a gente vai ter o valuation cap ou a taxa de desconto dentro do mútuo conversível brasileiro, que é aquilo que eu falei para vocês, daquele modelo que eu gosto bastante de usar, que leva a isso. Ou tem o valuation cap, ou tem a taxa de desconto. Essa acho que para responder a parte da tropicalização. Quando ir para fora, você vai saber porque ou os teus anjos ou os fundos vão pedir. Porque se ninguém pede, não precisa ir. Para que você vai pagar em dólar, né? E, enfim, custa. Então, assim, em geral, menos que 300 mil dólares não vale a pena subir, porque você vai gastar de advogados uns 60, 70 mil reais e vai gastar mais uns 5 mil reais de taxas, etc. E por ano você vai gastar com contador uns 1.000, 1.500, 2 mil dólares. Então, não vale a pena ir se você não for captar pelo menos 300 mil dólares. Uma captação inferior a essa, eu recomendo fazer no Brasil com mútuo conversível brasileiro. Tá? Então, acho que a questão é muito mais custo da transação. Então, se o custo transacional for desbalanceado com quanto você estiver captando, não vale a pena, aí fica no Brasil. Guilherme, aqui é o Fábio falando, sou fundador, empreendedor e investidor também, fundador do Fair Angels. Muito obrigado pela apresentação. Eu tenho uma pergunta aqui, é o seguinte, o seu modelo eu vi que tem bem focado no Brasil, e se for no caso fazer uma holding que seria dona de empresa brasileira, empresa europeia e possivelmente americana também, seria aconselhável fazer desse mesmo esquema? Sim. Uma coisa que você tem que tomar cuidado, vou voltar para o meu desenho aqui. Uma coisa que você tem que tomar cuidado quando você vai fazer projetos para ir para o exterior, ou seja, você vai para adotar uma estrutura offshore real, né? Não, assim, não é só offshore para captar, você vai de fato lá para fora, né? Vocês estão vendo aqui minha tela de novo? Sim. Tá. Então, o que você tem que tomar cuidado? Muitas vezes você chega e fala, eu vou montar uma subsidiária da Limitada lá no exterior, e essa empresa nos Estados Unidos, uma na Europa, uma na Ásia, e elas vão operar, ou seja, elas vão ter receita, cada uma delas. E aí o problema, segundo os meus colegas do fiscal, que você precisa sempre olhar, e também de acordo com o teu regime jurídico, se você coloca essas empresas embaixo da Limitada aqui, você tem a questão de equivalência patrimonial, ou seja, você precisa contabilizar os lucros dessas empresas aqui, e ainda que você não distribua, você vai ter que pagar imposto aqui no Brasil, porque você vai reconhecer aqui. Então, é algo que você precisa tomar cuidado, né? Olhar o teu tax planning para ver se isso faz sentido. O que fazem boa parte dessas startups, quando elas montam essa estrutura offshore, elas já aproveitam, e aqui embaixo de Cayman ou de Delaware, mas vou fazer o desenho aqui embaixo de Cayman, elas montam a US, montam a Europa e montam a Ásia, entendeu? Ou montam a Colômbia, a Argentina, embaixo de uma das holdings, ou da Delaware ou da Cayman, e aí a brasileira, ela é irmã delas, ela não é uma holding delas, entendeu? Então, o que você precisa olhar aqui, na verdade, são as questões fiscais. Em geral, essa estrutura ela acaba sendo boa, né, para você não ter esse problema de equivalência patrimonial, porque o dinheiro vai subir limpo, né, das estruturas offshore até a holding, e você captura o ganho de todas elas aqui no nível da holding. O grupo fica grande, né? Então, no Nubank faz assim, por exemplo, né, está se expandindo para o Latam e deve estar colocando embaixo das empresas de Cayman. Maravilha, você é seu cliente, me contacta depois aí. Então, mais ou menos isso, tá? Muito obrigado. Bom, pessoal, só para a gente terminar, queria só complementar. Eu queria falar um negócio, só resumindo, foi o que a gente fez, tá, Guilherme? O nosso modelo foi realmente criar um mútuo conversível e botar o cap a gente botou depois, então primeiro a gente só colocou o desconto nos primeiros instrumentos, então ele é um mútuo conversível com um perdão de dívida aí, uma espécie de uma put de dívida, e foi o que facilitou bastante a gente aqui, cara. E aí depois a gente usou o cap como um instrumento para estrategicamente poder aumentar uma rodada. O safe acaba virando um problema quando a empresa está indo muito bem, né? E você não tem cap. Aí o cara, porra, velho, é o que você falou, pô, meu, se tivesse, então, a gente no momento oportuno agora, com muito mais. Porque assim, se também se coloca um cap baixo, já era.
eu acho que uma coisa que a gente não tratou aqui, acho que o Guilherme pode adicionar aí, que foi foi uma das maiores discussões que a gente teve, tá, Guilherme, assim, até eu, mas eu tive que entender primeiro, tiveram que me convencer disso aí a gente foi fazendo o resto. Mas a questão do evento qualificado, eu não sei se você costuma trabalhar com isso, mas a gente na S2, a gente não colocou cap, mas a gente colocou um evento qualificado, que seria um investimento X com valuation Y. Isso, colocamos. É uma boa prática. O que a gente passou, porque, assim, contando nossa história, você pode passar a régua aí, mas a gente tinha um número, e a gente errou para baixo nesse número. A gente falou, pô, a gente tem oportunidade de captar um pouco mais, de andar um pouco mais. Então, a gente voltou com os anjos, primeiros anjos, conversou, explicou para todo mundo que a gente estava colocando cap, que isso ia servir como uma proteção, que essa rodada maior permitiria a gente aumentar muito o valuation, porque a gente tem o nosso drive de valuation e estava muito nítido ali, que a gente podia multiplicar muito mais. E aí convencer eles, falar, cara, vamos fazer essa alteração em troca do cap. Né? Então, o legal desse modelo é que você acaba tendo ferramentas de trocas, né? Falando, cara, a empresa está indo bem, legal, eu não quero te ferrar, então eu vou pôr o cap, mas eu vou captar mais, porque, poxa, eu vou deixar dinheiro na mesa, eu sou empreendedor, cara. Eu tenho ali, eu abri uma rodada, que é a coisa mais feliz para o empreendedor, que é se abrir uma rodada e, pô, cabe eu. Pô, cara, pelo amor de Deus, galera, tem mais gente querendo participar. Eu acho que esse é um ponto que a gente não tocou aqui, que ele é super sensível, tá? Dá para errar bastante aí. Dá para errar bastante colocar um evento qualificado pequeno, por exemplo. Uhum. Esse é um bom ponto mesmo. E, cara, assim, acho que eu tenho alguns minutos aqui antes de colocar minha filha para dormir, então... E eu queria atacar essas duas perguntas que surgiram, são muito boas. Então, o Fernando, ele colocou aqui, como a Receita Federal avalia essas estruturas? Puta, vai estar no YouTube, né? Tô brincando, mas assim, qual que é o ponto? Esse é um risco, eu vou voltar para cá, mas assim, esse é um risco da indústria, tá? Ou seja, então, se de repente... Opa, errei a tela, mas se a Receita, de repente... decide olhar para essa estrutura e falar, vocês deveriam estar aqui pagando imposto no Brasil para fazer as suas saídas, e etc, 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 vai ser um baque muito grande para toda a indústria. Eu conversei já com os meus sócios do tributário, com sócios do tributário de outros escritórios que fazem só VC, e a opinião ela é unânime no sentido de que, quando a gente monta essa estrutura, eu não monto essa estrutura 3 meses antes de vender a empresa para evitar pagar o imposto no Brasil, o imposto de renda retido na fonte. Então, você monta essa estrutura porque você precisa, 1, atrair o dinheiro, e o dinheiro está lá fora. 2, atrair fundos estrangeiros que a gente não tem no Brasil. Eu tenho um gap ainda no Brasil de Series B em diante. Eu não tenho fundo brasileiro já fazendo Series B, etc. Eu preciso do Riverwood, eu preciso do TPG, eu preciso do SoftBank, eu preciso do General Atlantic, eu preciso do Goldman Sachs, e nomes aí, por aí vai. Então, esses fundos não investem no Brasil, eles acham o Brasil uma selva. Eu já ouvi, it's a jungle. Então, assim, o pessoal tem receio. Agora, eles já conhecem o modelo do National Venture Capital Association, que é o modelo que a gente usa em Cayman, e em Delaware. Eles já estão habituados. Eles estão habituados a ter o aval dos escritórios que trabalham com isso lá fora também. Então, isso trouxe segurança jurídica e conforto para essa modalidade de investidores. E você monta essa estrutura 6, 7, 8 anos antes da saída. Então é difícil a Receita olhar isso, na nossa opinião, e falar, peraí, vocês estão fazendo isso para não pagar imposto no momento da venda. Porque o que acontecia, e às vezes acontece, são as pessoas fazerem um tax planning 3 meses antes de vender uma empresa, e aí vende a empresa tendo feito um tax planning para não pagar o imposto de renda, e aí o fisco olha e autua. Mas nesse caso, existe governança, existe o interesse de atrair esses investidores, o board está lá fora instalado, votando, etc. Então, enfim, há uma razão de ser para isso. Né? Então, a estrutura ainda não foi testada, tá? Ou seja, não teve nenhuma discussão esfera administrativa ou em juízo, mas você tem um conceito no direito tributário, né, de que a substância ela é mais importante do que a forma. Então, nesse caso, há substância para ter essa estrutura. E eu acho que isso é importante dizer, né? Não é que o mercado está usando uma estrutura que vai cair por terra, né? Vários tributaristas dizem que essa é uma estrutura segura, mas
se você tiver um apetite do fisco para tentar, né, subir a sua receita, enfim, eles podem tentar autuar, mas a chance de ganhar no judiciário é muito alta depois, entendeu? Isso acho que foi uma excelente pergunta. E aí o Felipe falou, Guilherme, do ponto de vista de investidor, a melhor estrutura também é Cayman? Qual a sua opinião? Você já tem ações em USD ou de startups? Aqui tem muita gente que acaba montando o seu veículo lá fora para fazer esses investimentos, né? Então, quando você monta um veículo offshore para fazer esses investimentos que estão lá fora, você pode diferir a tua tributação para o momento que você internalizar de volta esse dinheiro no Brasil. Então, tem muita gente que usa essa técnica, esses veículos para fazer isso, inclusive investidores anjo. Mas, sob a ótica do investidor anjo, você vai ter um ganho de capital. Então, ao você ter a tua saída lá fora, você vai pagar ganho de capital 15% a 22,5% sobre o ganho. Então, de uma certa forma, você fazer o deal lá fora e Brasil, como pessoa física, dá na mesma. O erro é você colocar uma PJ brasileira fazendo esses investimentos aqui ou lá fora, porque a PJ é tributada em RPJ 34. Então, é ruim você ter uma PJ fazendo os investimentos sob a ótica fiscal, tá? Uma PJ brasileira, tá? Brasileira. Então, enfim, seriam essas as respostas. Eu tenho, juro assim, meu tempo ele é calculado no relógio para eu tentar conciliar minha vida pessoal e a vida profissional. Então, eu tinha separado até às 8 e eu tenho que, agora é minha hora de colocar minha filha para dormir. Então, quem tiver perguntas, etc., quiser entrar em contato, eu vou deixar aqui meu e-mail profissional, tá? Então, vocês podem me mandar e-mail, e eu vou deixar meu WhatsApp também, e fiquem super à vontade para falar comigo, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma coisa que eu não tenha explorado, aí vocês me procuram, tá? Estou mandando aqui no chat, esse aqui é meu WhatsApp, tá? E para mim é super legal ter tido essa oportunidade de falar com vocês. Léo, gostei muito de te conhecer, boa sorte aí nas suas rodadas. Espero que a gente se cruze no futuro e para todos aí, obrigado mesmo. Acho que Maria Rita, obrigado, super honrado com o convite e feliz de ter essa oportunidade de falar para vocês. Espero que tenha agregado alguma coisa. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Léo. Agradeço a presença de todos. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, Guilherme, por ajudar aí o ecossistema como um todo. Eu, como empreendedor, agradeço mesmo. Valeu. Obrigado. Um grande facilitador dessa coisa toda. Obrigado a todo mundo. Fico à disposição aí, se alguém quiser algum tipo de ajuda, tirar algum tipo de dúvida. O que a gente puder ajudar, a gente está aí, cara. Acho que o legal é isso, a gente é um ecossistema. Obrigado, espero ter agregado alguma coisa e obrigado pela aula aí, Guilherme. Foi show de bola, meu. Muito bom. Obrigado a você. Obrigado a todos aí. Obrigado, Guilherme Léo. Um bem de você.